Olá, aqui é a Joyce Sandiagonal e eu li a trilogia Grisha. Gente, finalmente então eu vim trazer esse vídeo de conclusão da leitura dessa trilogia tão queridinha pra mim, que se tornou uma série tão queridinha. Então esse vídeo, a ideia é eu falar um pouquinho sobre cada um dos livros e no final dar um contexto geral sobre a minha opinião e o que eu achei. Certo? Quando eu comentar sobre o primeiro livro, que é Sobre Ossos, não vai ter nada de spoiler, tá, gente? Mas pode ser, né? Mesmo que eu comente assim muito por cima, pode ser que tenha algum spoiler, né? Quando eu falar sobre o segundo e o terceiro livro. Vou colocar aqui o aviso de spoiler aqui na descrição. Vou colocar também quando começa as minhas considerações finais sobre a trilogia em si. Então vamos lá, pra quem vive em Marte e não sabe do que eu tô falando. O primeiro livro é Sobre Ossos, então esse primeiro livro foi adaptado já pela Netflix. A gente teve uma primeira temporada muito legal, que eu achei pelo menos muito legal. E basicamente aqui a gente vai conhecer a Alina Starkov e paralelamente ali o melhor amigo dela, que é o Mali. Eles vivem em Ravnica, tá? Que é ali um local dividido pela Dobra das Sombras. Essa Dobra das Sombras é conhecido como Não-Mar, e é um local ali bastante escuro, enfim, que vive alguns animais, algumas criaturas, na verdade, hostis, que são chamados de Volcras. A Lina é uma garota aparentemente comum, tá? E ela é cartógrafa, tá? Ela é responsável por atualizar ali, fazer mapas. E o melhor amigo dela, o Mali, ele na verdade ele faz parte, né, do primeiro exército. E nesse primeiro exército ali ele trabalha como rastreador. Então, além dele ser bastante talentoso em caça, ele também é conhecido ali por encontrar pessoas em qualquer situação. Bom, a vida desses personagens eles vão mudar quando eles vão fazer uma travessia nesse mar, né? Como a Ravnica ela é dividida ao meio por essa dobra, né? Eles precisam fazer uma travessia, que é uma coisa muito perigosa de ser feita. E eles têm que atravessar esse local e é bem complexo de fazer essa travessia. E o Mali ele vai ter que fazer essa travessia e a Alina ela vai dar um jeito de também acompanhar o Mali, né? Porque, enfim, deu vontade. Acontece que essa escuna, não é escuna, gente, mas é tipo um barquinho ali onde eles estão fazendo essa travessia, vai sofrer um ataque de Volcras e a Lina vai presenciar ali o Mali sendo atacado por um Volcra, até que uma luz muito forte vai surgir ali entre eles, que vai acabar expelindo todos esses Volcras, porque os Volcras eles são muito sensíveis à luz. E quem acabou conjurando essa luz foi a Lina, a gente vai descobrir, e ela, na verdade, que era uma pessoa comum, vai se tornar algo bastante importante ali, porque quase ninguém ali tem esse poder de conjurar a luz. E como a gente sabe, é visto com um poder muito forte, porque é capaz ali de combater os Volcras, né, que são esses seres que vivem nesse local, né, que acaba atrapalhando ali os negócios de Ravnica, tá? Então, a gente vai acompanhar essa história a partir desse contexto. Essa notícia logo vai chegar ao teu general Kirigan, mais conhecido como Darkling, que é ali quem comanda o segundo exército. A gente conhece o primeiro exército, que é composto ali de pessoas comuns, tá? Como Mali, e o segundo exército é composto por Grishas. Os Grishas são pessoas, então, que têm o poder de manipular alguns elementos, tá? Então, como manipular o vento, fogo, alguns conseguem manipular até o próprio corpo, como o coração. Então, tem alguns Grishas com poderes estéticos, mas tem Grishas também com poderes de cura, tá? Então é algo bem legal mesmo. E a gente descobre então que a Lina, como tem esse poder nunca visto antes, né? Ela passa a ser conhecida como conjuradora do sol, porque ela é a única capaz de conjurar luz. Diferente do Darkling, que tem o poder de conjurar a escuridão, tá? Então eles meio que são opostos. Então isso é algo bem interessante também de se dar atenção. E basicamente esse é o plot ali, sem spoiler, de Sobre Ossos, tá, gente? Obviamente que depois disso, depois que a Lina tá inserida dentro desse contexto dos Grishas, ela vai morar ali basicamente em Osalta, né, que é a capital de Ravnica, com o Darkling, então ela vai aprender muito sobre o poder dela, mas a gente vai ver que talvez as intenções do Darkling não sejam tão genuínas em relação a ela. E aqui talvez comece os spoilers, tá, gente? Então, vamos lá. O próximo livro, então, é Sol e Tormenta. E aqui a gente vai acompanhar diretamente a Alina e o Mal assim que termina os eventos finais de Sobre Ossos, tá? Então, em Sobre Ossos vai acontecer ali um conflito, principalmente entre a Alina e o Darkling.
e o Mal e a Lina vão estar em fuga aqui no começo desse livro. Então é um livro que começa de uma forma bem frenética, assim, deles tendo que se esconder, de ocultar a identidade deles, porque o Darkling, por ser uma pessoa muito importante, né, ali dentro do governo, ele tem muitos contatos, então é muito fácil para ele encontrar eles. Mas o Mal também é um bom rastreador, então ele tem meio que esse dom de se esconder, de não deixar rastros, né, enquanto eles estão em fuga. A gente vai descobrir também que o Darkling, ele tá mais poderoso do que ele era, porque depois dos conflitos, então, que acontece no primeiro livro, algo aconteceu com ele e ele passa a ter um controle ali maior sobre os Volcras, tá? Então, ele acaba virando algo muito mais perigoso. E o mais legal aqui é que a gente vai conhecer novos personagens, tá? E um desses personagens é um corsário bastante peculiar, que a gente vai descobrir ali que é uma pessoa que vai se tornar muito importante dentro desse universo Grisha. Não vou falar quem é, mas quem já leu sabe quem é. A gente também vai ter a inclusão de dois gêmeos Grishas, que é a Tolya e o Tamar. E esses dois personagens acabam nos aproximando mais ali do universo Grisha, né? A gente vai acabar aprendendo mais com eles, junto com a Lina, né, que também ainda tem muitas dúvidas, né, ela não tem ainda total controle sobre o poder dela, que é um poder muito grande. E também é nesse livro que a gente vai entender um pouco mais da religião envolvendo ali Ravika, tá? Vai se criar uma mitologia em volta da Lina aqui, onde ela vai começar a ser vista como uma santa, e o universo de Ravika é um universo que tem muitos santos, né, pessoas que fizeram coisas muito grandiosas no passado. Então a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso, aprender sobre os outros santos já existentes também. E, paralelamente, a gente também vai conhecer mais sobre os amplificadores, né? A gente vai ter um pouco ali do respaldo sobre isso em Sombriossos. E a Lina meio que sabe ali que para tentar derrotar o Dark, ela precisa ampliar ainda mais o poder dela. E a gente vai conhecendo mais sobre esses amplificadores, como eles funcionam, como eles foram criados. É bem legal também essa parte, eu gosto bastante. A gente também vai aprender sobre as consequências, né, desses amplificadores e o que eles podem causar, né? Porque a gente sabe que todo grande poder tem uma consequência. E a gente chega então em Ruína e Ascensão. É o livro mais curtinho, assim, a minha impressão, pelo menos, tá? O que me deixou um pouco preocupada quando eu peguei esse livro pra ler, porque, enfim, é a conclusão de uma trilogia. Mas enquanto o Sol e Tormenta a gente já começa o livro de uma forma frenética, aqui não é muito diferente, tá? Mais uma vez a gente tá acompanhando a Lina em fuga, ali tentando se esconder, mas com um diferencial, tá? A Lina aqui está sem poderes. Ela acontece algo muito forte, né, no segundo livro, e ela vai sofrer as consequências aqui no início dessa leitura. E a gente também vai descobrir, né, que o Darkling, ele deu alguns passos em direção ao trono de Ravika, tá? Então a gente sabe que a família real aí não está mais à frente do trono. O Darkling agora, então, é o soberano dentro de Ravika. Então a situação tá ainda mais complexa. E as intenções do Darkling também estão cada vez mais claras, né? Aqui a Lina já sabe o que ele quer com ela. E também, devido aos últimos conflitos que eles tiveram, aos últimos embates, eles têm uma ligação muito forte, o Darkling e a Lina. Então, meio que existe uma comunicação ali, não presencial entre eles, então eles têm essa conexão, onde eles conseguem se comunicar. E a gente vê uma situação bem complexa para a Lina aqui, porque enquanto ela é vista como uma santa por muitos, ela também é vista como uma traidora por outros. Então ela tá numa situação bem complicada, mas ela também sabe que ela precisa ir atrás do terceiro amplificador, que é um amplificador bem poderoso, que é, na verdade, ali um pássaro de fogo, que inclusive está aqui, né, retratado na capa do livro. E ela sabe que só com esse amplificador ela vai ser capaz de derrotar o Darkling. Então a gente vai acompanhar meio que essa jornada da Lina em tentar se recuperar, né, do que aconteceu com ela, porque ela perdeu os poderes, ela tentar recuperar os poderes e ainda assim ampliar eles. E, gente, esse aqui é um livro, tá, eletrizante do início ao fim. É uma leitura muito frenética, assim, que tu realmente só para de ler quando tu termina, porque é muita coisa acontecendo, tá? É tiro, porrada e bomba pra tudo que é lado. Eu amei o quanto a Leigh Bardugo foi muito corajosa, assim, nas escolhas que ela tomou, no desfecho, né, dessa história. A história tem umas guinadas, assim, bem surpreendentes, assim, pelo menos pra mim. E ela não tem medo, assim, de fazer algumas coisas, o que eu achei bem, bem interessante. E falando aqui, então, de forma geral sobre a trilogia, eu já comentei sobre isso nas resenhas individuais que eu fiz nas leituras do mês, né, nos vídeos de leituras do mês, mas eu adoro tudo que a Leigh Bardugo criou aqui nesse universo, sabe? Eu gosto da união com ciência e magia, eu gosto desse sistema de magia que eu acho muito legal, eu gosto das diferenças de vestimentas entre os Grishas, como tudo isso funciona, sabe? O mecanismo
dessas pessoas com poderes. Eu gosto de como funciona o primeiro exército até o segundo exército. Como a monarquia age no meio de tudo isso, né? Que é a família real que a princípio não tem Grishas. Como é a divisão de Ravnica, os povos, as culturas. Tudo criado nesse universo pra mim é super encantador, o que acabou fazendo com que essa trilogia virasse uma queridinha minha também. E o crescimento e amadurecimento da Lina também é algo muito legal de se comentar, né? Porque a gente tem uma menina ali que é uma órfã, meio que sozinha no mundo, tendo só o melhor amigo como companhia, dentro de uma situação assim completamente complexa, sabe? De ela se ver com muitos poderes e depois se ver como a única que possui um poder capaz de unificar a Ravnica de novo. Então eu gosto bastante, assim, das nuances que a Lina traz. Eu gosto muito também do desenvolvimento dos personagens secundários. Do Mario um pouquinho menos, tá? Mas todos os personagens secundários aqui, eles aparecem no momento certo e enriquecem ainda mais a história. Mas mesmo eu tendo essa birrinha com o Mali, eu acho que até o último livro ele me convence, assim, a gente acaba se conectando com essa união, né, que ele tem com a Lina, o quanto eles se gostam, né? E, inclusive tem algo bem legal que eu gosto bastante, é uma coisa bem sutil, tá? Que existe nesses livros, mas que eu gostei muito, que é sempre no início do livro e no final, a Leigh Bardugo ela vai colocar uma espécie de primeiro capítulo ali, contando a história dos dois, mas de uma forma mais fábula, sabe? E eu adorei isso, assim, a forma que ela conclui, a forma como ela inicia a história e como ela termina em cada livro. Eu fiquei bem apaixonada por isso. E foram essas partezinhas também que me fizeram eu me conectar mais com o Mali, sabe? Eu me convencer mais sobre ele, sobre os sentimentos dele. E falando sobre o vilão, que é o Darkling, gente, eu amei odiar ele, tá? É muito louco porque no primeiro livro a gente cria uma certa dependência, assim, dele. Não sei se essa é a palavra correta, mas a gente gosta muito do Darkling. E depois dos outros livros a gente tenta encontrar aquele Darkling que a gente tanto gostou no primeiro livro, né? A gente sabe que é a mesma pessoa e que, na verdade, né, as intenções dele no primeiro livro estavam um pouco mascaradas. Mas é muito legal a gente acompanhar também a história dele, como ele virou o Darkling, como ele virou essa pessoa tão importante dentro dessa sociedade que acabou sendo corrompido ali com poder. Eu achei bem legal esse vilão mesmo. Mas se tem uma ressalva que eu preciso fazer, é sobre o último livro, que é a batalha final, vamos dizer assim. Eu achei a batalha muito rápida, sabe? Parece que ela foi escrita correndo, assim, e a gente vê, assim, por ser um livro menor, que tinha espaço ali, talvez, para Leigh Bardugo desenvolver um pouco mais. Mas tudo bem, eu já fiz as pazes com isso, mas eu achava que poderia ser uma batalha um pouco mais grandiosa, uma batalha mais épica, tá? Mas isso é só uma percepção minha, pode ser que não seja um problema para os outros leitores. E ao final eu gosto bastante como a gente tem, né, esse grande embate no final dessa trilogia, mas também ela não mostra o que aconteceu depois, né, como Ravnica ficou, quais foram as consequências de tudo isso que acontece nessa primeira trilogia. E eu gostei disso, sabe, porque a gente sabe que é um universo muito rico, então a gente quer saber mais. E se a gente quer saber mais, a gente vai ir atrás dos outros livros desse universo. Você sabe que esses livros aqui, eles foram relançados, né, gente? Eles saíam antes pela editora Gutenberg, né? E a editora Planeta comprou os direitos e relançou esses livros com essas capas, pra mim, que são lindíssimas. Mas como a gente quer muito saber o que acontece, né, dentro desse universo, a gente pode acompanhar a continuação através de alguns livros. O primeiro que eu vou mostrar aqui é outro que saiu também pela editora Planeta, que é o Livro dos Santos. Aqui basicamente a gente vai acompanhar esses santos que vão aparecer ao longo da trilogia Grisha e dos outros livros também, tá? Quem foram eles, o que eles fizeram, a importância deles. E é um livro bem fininho, de capa dura, e é ilustrado, tá, gente? Então é lindíssimo. Deixa eu abrir um aqui, olha. Então vai mostrar aqui Santa Anastácia e vai mostrar um pouquinho da biografia, vamos dizer, dessa santa. Então a gente tem esse aqui que vai enriquecer ainda mais o nosso conhecimento dentro do universo. E a gente tem também a duologia dos Grolls, né? Que começa com Six of Crows e depois a gente tem Crooked Kingdom, que é um livro que eu ainda não tenho,
mas essa aqui vai ser a minha próxima empreitada, né, dentro do universo Grisha, vai ser através desses livros aqui. Esse livro aqui, ele também está sendo retratado dentro da série de TV da Netflix, tá? Então, a série meio que pegou os dois livros e está fazendo isso ao mesmo tempo, tá? Óbvio que eles fizeram algumas mudanças para tudo isso poder acontecer, mas aqui a gente vai acompanhar um outro núcleo, tá, gente? Não vai ser os mesmos personagens, alguns vão reaparecer, mas aqui a gente vai acompanhar um grupo, então, que pra quem já viu a série, vai ser ali o grupo do Kaz, ali, esses personagens que estão um pouco mais às margens ali de Ravnica, tá? Então, assim que eu terminar essa trilogia, também vou vir aqui comentar com vocês. E também temos a duologia de King of Scars. O segundo livro ainda não foi lançado, mas o primeiro nós já temos, que é King of Scars, Trono de Ouro, que é o livro do Nikolai, tá? Não comentei sobre quem é Nikolai aqui nas minhas considerações, mas enfim, é um personagem muito importante, né, que vai aparecer dentro da trilogia, e aqui a gente vai acompanhar então o depois com ele. Então, esse aqui dá pra se dizer que é uma espécie de continuação ali da trilogia Grisha, mas com foco em outro núcleo, em uma outra questão, talvez uma coisa mais política ali. Eu tô louca pra chegar nesse livro, mas primeiro eu quero ler Six of Crows e Crooked Kingdom, porque eu quero chegar nesse aqui com uma, assim, tinindo, tá? Tinindo. E eu sei que os personagens de Six of Crows também tem uma certa importância aqui, tá? Então por isso que tem que fazer meio que na ordem. Vou colocar o link de todos esses livros aqui na descrição pra quem quiser adquirir, gente. Eu espero que eu tenha convencido vocês a conhecer essa história. Foi uma experiência muito mágica pra mim, algo que me divertiu muito, tá? Então por isso que eu quis trazer aqui pro canal pra compartilhar com vocês e conversar com vocês sobre. São livros que não são tão longos, tá, gente? Então eu acho que dá pra se jogar sem medo de pegar uma série muito longa. E os 3 primeiros livros, e eu acho que Six of Crows também tem dentro do aplicativo de audiolivros do Storytel, tá? Inclusive eu li a trilogia no Storytel. Fica a dica aí pra quem assina, né? Ou pra quem quer testar. Eu sei que eles têm algumas horas de graça, tá? Esse aplicativo. Também vou deixar aqui na descrição, tá? Pra quem se interessar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Converse comigo aqui nos comentários se vocês já conheciam a trilogia. Eu achei quase impossível as pessoas não conhecerem, mesmo pra quem ainda não leu, tá? Mas me conta se vocês têm vontade de conhecer, se vocês têm vontade de ler, se vocês já assistiram a série. Vamos conversar, vamos trocar algumas ideias sobre essa trilogia, esse universo Grisha que roubou meu coração e eu tenho certeza que vai continuar roubando, certo? Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá like nesse vídeo para ajudar na divulgação. E é isso, então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!